Aô! Tá gravando? Tá Gravando? Começamos? É isso? É isso aí. Gente, estamos aqui em mais um produto piloto. Quem diria, 21º episódio. Cara, Caraca. eu nunca ia imaginar que a gente ia chegar a gravar mais do que 10 episódios. Sem morrer. Sério. Quem vê o primeiro episódio, os caras tudo magrinho, agora tudo inchado. Chegou aqui rateando o motor. Chegou rateando o motor, tá faltando óleo. Mas nós estamos por aqui. Faltando Estamos por óleo. aqui falando. Fale por você. É, por você só, né? Não mete essa, não mete essa. Gente, estamos aqui no nosso 21º episódio. Nas nossas noites de quarta agora, né? Quarta-feira, Quarta, hoje é quarta. Falando de um assunto que pra gente é maravilhoso, né? Falando de produto digital, falando de empreendedorismo, falando de... Hoje nós vamos falar de estratégia. Cara! Inglês? Chegou. Estratégia. Estratégia. Em latim, estratégia. Antes de mais nada, Rafa, os recadinhos da paróquia. Vamos lá, turma, mais um episódio. Primeiramente, agradecendo aqui o Voz e Conteúdo, mais uma vez nos bastidores aqui, fazendo os take tags e tudo mais. Vitor Brandão, Vitor Brandão com 1. Esse é o Instagram dessa lenda, um mito. É escrito aí, numérico? Agradecer Com 1. também a Voz e Conteúdo, podcast no bar, você que tem a sua ideia e não sabe como tirar ela do papel. Tá aí pensando, cara, quero trocar uma ideia, Pô, entender o que... quero colocar as minhas ideias na Ô, podosfera. louco. Chique demais. É isso aí, procure Quer lançar Voz e suas ideias no Conteúdo. mundo. Deixar milhares de pessoas acessarem as suas, É isso aí. as suas besteiras. E ó, a Coisa galera linda. sabe como fazer. Vocês terão todo o apoio aqui do Voz e Conteúdo, vale muito a pena, tá bom? Bom, nós produzimos o ano passado uma minissérie de 4 episódios. Foi o nosso começo. Ela está lá, são os 4 primeiros episódios. Assistam, curtam a nossa página no Instagram, no LinkedIn, @Produto Piloto, no TikTok e também o nosso grupo no Telegram. Telegram. Isso. Telegram. CC, patrocina Tamo aí. Patrocina nós. Essa é a oportunidade Produto aqui. Piloto também É a no oportunidade. Telegram. Por último, e talvez o mais importante O aqui nos melhor ele recados aqui, da onde eu me paróquia, meti. Onde estamos abertos a investimentos no nosso produto piloto. Então você aí, investidor, você que tem aí... pô, os caras são Tem um meio conteúdo malucos, budget, mas faz Quero sentido e vincular tal. os caras e tal. É. Puta, Vem com a gente, fala tem um fala bom com a papo gente que aqui. É um bom momento. Bora. É isso. Renanzinho, se apresenta. Fala, galera. Mais uma vez se apresentando aqui, Zé. 21ª Mini vez. craque pô. do Alok. Caramba, mini craque do Alok. Para os mais íntimos. Mostra aí que o celular tá evoluído. Evoluímos, hein? O cara é um monstro. Renan Cap no LinkedIn e Renan Cap _ no Instagram. Eu fiz escola, tá vendo? Eu fiz escola. O pessoal tá aprendendo muito inglês. É verdade. English. Cara, e nesse 21º episódio a gente tá aqui pra falar sobre estratégia. Sobre como conectar a estratégia com a ação. É uma coisa maravilhosa. A gente tá aqui com um mito. Um cara que eu realmente tenho uma admiração incrível. Já citamos ele em alguns episódios Já aqui. foi parafraseado verdade. várias vezes em vários episódios, né? Verdade. Léo Chaves, cara, diretor executivo da CIT. Cara, cuida das frentes de inovação, dá pra dizer assim, né? Dá pra dizer. Cara, e a lenda Léo Chaves já participou de processos de transformação em várias das Big Corps aí. Eu diria que um dos grandes nomes do mercado brasileiro. Você já teve por ali, de alguma forma, ajudando no processo de transformação. Já Léo, tive ciscando lá. quem é a pessoa por trás do mito? Aí. Da lenda. Pô, o cara começa com a introdução dessa. Aí eu já tava aqui todo mentalizado que eu ia falar, eu perdi a porra toda. Essa é a missão. Eu vim treinando no carro. Bate que deu certo. Aqui, ó. Era isso. Eu vim treinando no carro, esqueci o nome das referências. Aí se consagra. Aí se consagra. Ó, galera, pô, primeiro, obrigado aí pelo convite, legal pra cacete. Não consegui ver todos, mas já vi alguns, acho sensacional o nível da discussão, a
a leveza que vocês levam o assunto com a seriedade que ele precisa ter, né? Principalmente no Brasil, principalmente no nível de maturidade que a gente está aqui em relação ao produto digital. Contando um pouco da minha história que você pediu, né? Cara, eu sou um cara de formação técnica, tecnicão mesmo. Eu implementei em Clipper e... Já programou cara, raiz ali, né? Banco de dados em Access. Cara, você não tem ideia. E Raiz, ao longo hein? dessa trajetória, eu sempre tive uma inquietude sobre... Pô, peraí, eu tô fazendo isso aqui por causa de quê? Qual que é o motivo de eu estar fazendo? Que essa tela aqui entrega o quê, né? E eu comecei a ver no negócio as respostas para as perguntas que eu tinha, né? De, putz, cara, peraí, essa tela vai ajudar quem? Vai fazer o quê? Vai entregar o quê, né? No final do dia. E quando você é um developer, e isso vem lá da minha época de developer, tem um tempinho, né? Eu tenho 29 anos de carreira, só em TI. Rodou um motion, né? Rodei. Cara, tem que Não trocou, olha. Foi mal com você, cara. Foi mal. Mas Dormiu na maresia, dormiu na maresia. Não, foi só TI mesmo, né? Cara, gente, Depois a gente vai entrar nas histórias do antes do tecnologia. Mas de tecnologia tem quase 29. E desde aquela época até hoje, a percepção que eu tenho é que o dev ainda não sabe, né? A maioria ainda não sabe. Ainda não pra se que conecta, que ele né? Ainda não por tem que ele está fazendo aquilo, enfim. E a minha percepção sempre foi de, cara, eu preciso descobrir o motivo dessa parada. Eu preciso descobrir por que eu estou implementando essa linha de código. Ela tem que ter uma razão, né? E aí, hoje a gente não fala muito disso, mas antigamente a gente falava muito de, 85% do que você implementa o cara não usa, né? Hoje a gente não fala porque a gente parou de falar que cansou, mas continua mais ou menos igual, né? Em vários lugares. E aí eu falava, peraí, eu não quero implementar os 85, eu só quero implementar os 15, como é que eu faço? Então eu comecei a entrar muito nessa história do negócio. E eu meio que me apaixonei pelo negócio. Só que não só o negócio, né? Assim, como é que você usa a tecnologia, né, a favor do negócio, né? Então eu comecei a ser analista, aí eu falei, putz, cara, eu preciso me conectar mais no business, como é que eu faço? Cara, eu não vou conseguir ser um estrategista de cara, então, fui ser analista de requisitos. Cara, eu preciso me conectar na outra ponta agora, né? E aí virei um analista de negócio e fui trilhando essa carreira. Você foi navegando na direção do business. Eu saí da área técnica totalmente, fui navegando no business, mas tentando pelo menos manter o mínimo de conhecimento necessário de tecnologia, porque é importante você ter a referência, né? E aí, hoje eu lido meio que exclusivamente com estratégia, que é diferente de planejamento. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje. Então, eu lido muito com estratégia e como é que você desdobra essa estratégia em roadmaps digitais. Então, essa é meio que a minha função na Aceitei, nos contratos que eu aceitei, que eu trabalho hoje. Legal pra caramba. Eu acho que, de cara, você tem uma baita de uma sacada que é... Porque eu me lembro, assim... eu sou mais novo que você, né? Então... Porra, Zé, agora Zé. agora entrou Buguei. Entrei num bloqueio mental aqui. Turbilhão. Porque se o Léo tá estragado, olha isso. O Zé dormiu na maresia, certeza. O cara veio do Rio, pô. Tem alguma coisa nessa sua frase. Vendia mate na praia, né? Vendia mate na praia. Bom, tem uma puta de uma sacada, porque eu me lembro que na época que eu comecei a programar, tinha uma máxima aquela do programador de fato ele não querer ser compreendido. Dele querer estar ali numa zona de isolamento em que ele fazia algo que ninguém entendia. E by the way, tinha ali aquele comentário de, não é o cara que não é você que fez algo que é difícil do cara usar. É o cara que não é inteligente o suficiente para usar ou não alcança o código elaborado que você conseguiu implementar para ele, né? E aí, assim, já é uma puta de uma sacada, eu acho que essa migração sua na direção do negócio, né? Nessa conexão com o negócio. Acho que hoje, de fato, quando a gente olha para o desenvolvedor, a gente ainda tem uma desconexão muito grande do desenvolvedor com o business. E eu acho que isso acontece, talvez, eu vejo isso acontecendo em todos os lugares.
tanto no mercado de startup quanto no mercado Big Corp. No mercado, quando você olha para Big Corp, isso é mais acentuado pelo fato de que as estratégias são muito recortadas, né? Mas eu acho que existe uma evolução nesse sentido, né? Até nas formações, né? Como é que você enxerga o processo evolutivo nesse sentido, né? O mercado de tecnologia como um todo, e aí eu tô falando do desenvolvedor, do analista, né? Que é o que tinha no passado ali. O desenvolvedor, o analista. Como é que você vê essa evolução, cara? Como é que você enxerga essa curva evolutiva da tecnologia frente ao negócio? Cara, eu vejo muito assim. Eu acho que a questão do... Parece blasé que eu vou falar, mas a questão do propósito, ela faz diferença, né? Muito. E a gente, antigamente, a gente não se falava em propósito, né? Não. Se falava em post de produto. Sim. Né? Nem era produto digital, post de produto, né? E assim, cara, se você pegar a formação... Eu me formei primeiro em administração de sistemas de informação. A formação de um cara que formou em sistemas de informação, ela é majoritariamente orientada a código. Tech. Tech 100%. Pura. E o meu ainda era administração e sistema de informação. Então tinha um quê de gestão ali, né? Mas era majoritariamente técnica. Você falava de compiladores, você falava dessa parada toda, né? Então, assim, esse lado ele continua e ele é legal porque ele é a base fundamental de qualquer produto digital, né? Mas na hora que você conecta isso e esses desenvolvedores numa missão mais abrangente ou mais holística ou mais orientada ao negócio, aí é que você vê a mudança acontecendo. Por exemplo, por que não existem mais os analistas de requisito hoje? Porque, cara, assim, entrou um negócio no meio da parada, entrou um consumidor no meio da parada e falou, peraí, não preciso de você ficar traduzindo o que eu quero ou o que eu não quero. Eu preciso, cara, que você gere aqui uma experiência rapidamente, eu tenho uma expectativa. Se você não cumprir a expectativa, bicho, eu preciso que você rapidamente responda e mude o que você fez. Então, o processo waterfall lá, o processo de análise e tal... Ele foi morrendo por inanição. Ele não foi morrendo porque alguém chegou com uma coisa linda e falou, pô, agora tem um negócio diferente aí e tal. Então, eu lembro quando a gente começou a implementar ágil na CIT, era para dar uma resposta de falar, cara, peraí, eu preciso estar mais conectado ao negócio. Como é que eu estou mais próximo do negócio? Sendo ágil, eu estou mais próximo porque os ciclos são curtos, porque eu trabalho escassez, porque eu trabalho um monte de coisa ali que está diretamente relacionada a, cara, o que o negócio está me pedindo agora. E eu não posso demorar a dar uma outra resposta, por isso que os ciclos são curtos, né? Porque aquele cara que está usando lá, bicho, ele já tem uma outra expectativa. Então foi por inanição. E eu costumo falar também, cara, que eu vejo muita gente falando assim, eu vou em vários fóruns executivos, né? Vários. E a palavra que eu mais escuto é assim, cara, o meu time não é ágil, o meu time já é ágil, e eu ágil. O ágil, pra mim, é uma... Sempre tem uma quantificação de squads quando o cara Cara, squad, né? eu já tenho 35 squads aqui no meu time. Defina a squad. O ágil, pra mim, cara, ela é uma máquina foda de fazer tudo rápido. Foda. Eu acho que Se você põe lixo na porra da máquina, você faz um monte rápido. de lixo rápido pra cacete. Né? Então, assim, o ágil não é resposta sozinho. Né? O negócio não é resposta sozinho, sem o consumidor. O consumidor não é resposta sozinho. Os caras que se orientam só a fazer o que o consumidor pede... Eu já contei pra você a história do cartão do hotel, né? Lembra dessa história? Conta da aí, rede de conta a hotéis. história. Que Os caras chegaram pra gente e queriam fazer um cartão de... um cartão pra acessar o apartamento, quarto. No lugar da chave. Porra, cara, isso antigamente, né, gente? Hoje o cartão é absolutamente normal, mas antigamente não tinha essa porra. Cara, a gente quer pôr isso no celular. Né? Por quê? Porque o cara às vezes perde o cartão, o cara perde a chave e tal, a gente quer pôr essa parada no celular. Putz, cara, faz aí, vamos fazer a proposta e tal, pô, sei lá, 3 milhões pra construir o negócio, fora, né? Toda a estrutura que eles iam ter que fazer de NFC nas portas, não sei o que lá. E aí, cara, a pergunta que foi feita pros caras é assim, mas peraí. Né? Vocês falaram sobre isso. Qual o problema você tá resolvendo, né?
Uma coisa é você ir lá pro cara e falar assim, ô, você gostaria de ter a chave do seu quarto no seu celular? O que você acha que esse cara vai responder? Claro, Sim. porra. Legal pra cacete. Diferentão Imagina, pra caramba. diferentão, vou chegar no hotel, vou pôr lá, pá, tá. A outra coisa é assim, tá bom, agora em termos de negócio e de estratégia, o que isso gera? Quantos centavos esse negócio Era vai um somar? impacto. Custo fudido. E a proposta toda estava baseada em cima de um número que era quantas chaves são perdidas. Menos de 0,3%. Nossa. Surreal. Surreal. Era Então os caras iam vaidade, gastar né? 3 milha para Foi um fazer um impacto negócio, mínimo. porque eles fizeram uma entrevista, um research, sei lá o quê, e os caras falaram, legal pra caralho, vamos fazer, pode fazer que eu uso. É o famoso digitalizar o problema. Né? E os caras iam mesmo usar. Não é que não ia usar. Ia usar, porra. Eu ia baixar a chave no meu celular e abrir o quarto. O que isso ia gerar de resultado? O cara ia ter quantos % a mais de locação no quarto? Quantos % a mais de gente querendo alugar porque aquele lá tinha a chave no celular e o outro não tem? Como é que você estava se diferenciando dos outros hotéis da concorrência? Né? Então, assim, eu costumo falar que, cara, as coisas evoluem na tecnologia por inanição. Não é porque alguém chega com uma ideia nova e todo mundo adota. Vai matando a outra por fome mesmo, né? É verdade, verdade. Eu acho que tem um aspecto que eu sempre correlaciono ao crescimento da agilidade em si, que eu acho que é o fato de que tecnologia não é de cara a algo tangível, saca? A gente começou, se você pensar bem, o retrospecto da evolução, do amadurecimento do modelo de gestão para a tecnologia, começou com algo muito parecido com o que era construir prédio, né? Você pega ali, puta, me perdoe os PMPs aí, mas o PMI é algo muito baseado ali num modelo que é o modelo cascata, mas é muito baseado nessa construção tangível e tal, você vai construindo blocos, algo parecido com e aí estou fazendo essa analogia do prédio pela tangibilização da coisa, mas o software é foda porque o software não é tangível, cara. Você vai fazer uma interface, por mais desenho que você faça, por mais elaborado que você seja, inteligente que você seja na hora de demonstrar, antes daquilo virar algo palpável, o cara não consegue imaginar. E mesmo quando ele imagina aquilo sem uso, ele não sabe quantos cliques ele vai usar. Pegando desse teu gancho, que me lembro do exemplo, né? Um dos aspectos que você contou foi, puta, quantas pessoas chegam no quarto com o telefone descarregado? Até mais do que quem perde a chave. Exato. Pois é. Daí você tem... E aí, no fim das contas, eu acho que essa necessidade de tangibilizar mais rápido e aí, por sua vez, calibrar mais a rota versus a evolução que o mercado tem de ter uma demanda cada vez mais dinâmica, eu acho que isso foi um dos grandes impulsionadores da questão da agilidade Sem do dúvida. mercado, sem dúvida nenhuma. E olha que interessante, o case que você trouxe, Léo, ele se conecta absurdamente com o nosso episódio, porque no final do dia, o importante não é basicamente a solução. É que problema você quer resolver. E eu sempre reforço bastante que a gente tem que discutir a estratégia na essência. Cara, o que tem por trás disso? Quando eu implementar a ação, e a gente não pode discutir só a solução, a gente tem que discutir o problema, o que isso vai trazer de retorno? E eu acho maravilhoso porque existem vários executivos que têm sempre assim, cara, eu tenho uma cabeça aqui genial do negócio. Nesse caso aqui, pô, o cara ali pensou, eu vou trazer uma inovação para o negócio que vai trazer um impacto em redução de perdas de chaves. Porém, no final do dia, vocês trouxeram uma cabeça estratégica. E aí é o legal dessa discussão de você ter uma mente aberta de desconstruir as suas ideias e trazer ali para a mesa assim, cara, beleza. E aí é uma sessão de desapego. E sempre rola isso, né? A gente fazia isso bastante nas nossas discussões estratégicas. Cara, você trouxe uma ideia, você acha maravilhosa, mas tem uma sessão de desapego. O foco é igual startup. Cara, eu vou aqui fazer ao máximo para desconstruir a sua ideia. Se eu fizer uma série de perguntas e ainda assim essa ideia parar de pé, ela faz sentido. Nesse caso, na primeira pergunta não fez sentido, cara. É um número irrelevante, basicamente, para fazer isso. Isso fortalece o conceito pra caramba.
Cara, eu já em reunião de conselho, sendo questionado, eu já acabei com uma dinâmica que estava sendo mega questionada. E a pergunta que eu fiz no fim é: quantos reais vocês imaginam que a gente vai economizar com isso? Era um exemplo. Puta, tá, eu não sei. Imagino que nada, mas é o melhor posicionamento. Então por que a gente está falando disso? Tem uma questão. A gente está discutindo isso, né? Tem uma questão que às vezes eu trago. Esse outro dia a Ford me pediu para fazer a apresentação, tipo de meio de provocação assim, para os caras do planejamento de tecnologia da América Latina. Então eu fiz um kick-off lá com os caras uma vez e eles falaram, pô, cara, a gente vai fazer uma reunião para falar dos próximos passos de tecnologia da Ford, América Latina. Eu queria que você fosse lá e fizesse uma provocação lá. Cara, mas falar o quê? Cara, provoque a gente. E aí a primeira provocação que eu fiz... Perguntaram se o macaco quer banana. Aí a primeira provocação que eu fiz, cara, é um gráfico que eu já tinha desenhado, assim, eu levei lá, que ele fala sobre transformação digital, porque o título do evento dos caras era transformação digital e tal. E os caras, assim, uma cabeça, pô, legal pra cacete, assim, cara. Eu fui, até confesso aqui, não sei se o pessoal da Ford vai ouvir, eu falei, cara, empresa de montadora, né, bicho? Putz, deve ser uma cabeça difícil em relação à tecnologia. Só uma né? pausa. E se estiver ouvindo, estamos abertos à negociação aí, patrocina a gente. Fala com nós. Mas eu me surpreendi muito positivamente, porque a vontade que os caras tinham de, putz, cara, de mudar, de ser disruptivo, era muito legal, assim. Então eu comecei com esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que às vezes eu mostro. Acho que você já viu esse gráfico lá, na época que a gente trabalhou juntos lá. Que eu trago uma curva de expectativa do consumidor e trago uma curva de entrega de produtos digitais. E essa curva ela vem colada até um certo nível e depois ela se descola. Por quê? Porque a expectativa desses caras superou e muito a nossa capacidade de construir produto digital e de atender essa expectativa, né? E quando eu falo expectativa, é expectativa mesmo. Você pegar a minha filha de 6 anos com o celular, é completamente diferente do que você que tem, sei lá, 70 usando o celular. Por aí. Mete essa, não mete essa. Chegou perto. Mete essa. Então, assim, essa expectativa é a expectativa de produto que a gente precisa construir, né? Então eu falei, pô, o que é transformação digital, né? Essa palavrinha tão bonita, né? Cara, é justamente o que você precisa fazer para colar de novo nessa curva. Como é que você cola, né? E por que é digital? Porque é a única forma, cara. Meus filhos passam 18 horas por dia no celular. Ou no tablet, ou no computador, né? Então não tem outra forma, não tem outro jeito de acessar quem vai comprar daqui a pouco. É só digital. Então a única coisa que você vai fazer, cara, de transformação digital é colar essa expectativa. Só que aí é a provocação que eu faço. Só que, cara, você pode pegar uma empresa foda pra cacete, tipo a CIT, que é foda pra cacete. Faz o jabá. Marmelada. Inclusive, CIT, se você quiser patrocinar. Patrocina nós, CIT. Pegou rápido. Você pegar O uma espírito empresa da foda coisa. pra cacete, os caras vierem aqui, implementarem um puta processo, metodologia, padrão, não sei o quê, forma de trabalhar, ótica de problema, lá. Processo de discovery, delivery, continuous integration, pô, tudo que vocês falam aqui já com bastante propriedade. Se você for lá instalar isso, você vai fazer isso aqui, ó, vai colar. Só que se você não entender, cara, que tudo isso é frágil pra cacete e precisa evoluir o tempo inteiro, ela vai descolar de novo. E aí, qual que é a próxima transformação que vai precisar? É verdade. Né? É verdade. E não dá pra você viver de transformação, porque isso... Não dá. Por isso que eu, isso é muito caro. por isso que eu costumo falar assim, cara, quando você está desenhando tecnologia, você tem que desenhar uma tecnologia que atenda ao negócio e ao cliente. Não é a melhor tecnologia do mundo. É a tecnologia que vai fazer você reagir o mais rápido possível. Então, assim, eu costumo falar, cara, o roadmap que você precisa criar é intencional. Ele é de reação. Por quê, cara? Você pode ser o cara mais inovador do mercado. Cara, eu sou foda, eu inovo todo dia. Você inova hoje, daqui a 3 dias alguém já te copiou. Verdade. E faz melhor que você, e a China faz mais barato. É verdade. Né? É verdade. Então, cara, assim, como é que você vive num mundo onde inovação é crucial, né? Em tecnologia, você não faz sem inovação, certo?
Sim, sim. Como é que você vive num mundo que inovação é crucial, mas que você, cara, não consegue mais ter aquele ritmo de pioneirismo que você tinha antes. Então, cara, a tecnologia que você precisa construir não é a de inovação. É a de resposta. Porque na hora que você lançar qualquer coisa e o mercado responder, quanto mais rápido você conseguir responder ao mercado, mais na frente você tá. Cara, isso é muito foda, porque é a dinâmica de uma... Pegando o modelo, pegando a coisa da transformação digital, se você tirar isso e pegar só o modelo de startup, assim, e que é um modelo que você se tá conectado no negócio, é skin the game mesmo, o cara tá ali fazendo um negócio que às vezes é disruptivo, às vezes tá explorando um nicho que ninguém explorava, e o cara tá criando uma tecnologia nova ou tá criando algo que ninguém usava, né? Explorando um mercado que ninguém tem. Cara, você tem essa necessidade de olhar para o mercado, fazer o primeiro impacto, olhar do primeiro impacto, qual é o segundo, o terceiro, como é que você se mantém lá, como é que você surfa, como é que você cresce, como é que você dobra de novo e assim vai. É um dilema que tá aí para todo mundo e que eu não sei, assim, eu não tenho uma resposta clara o quanto isso é mais complicado para uma Big Corp versus uma startup. É claro que tem a questão da relação financeira, né? O quanto que uma startup tem de grana para investir nisso e o quanto uma Big Corp tem para investir, né? Para investir em pivotar essas ideias, né? Digamos assim. Mas o fato é que ficar pivotando sempre, na real, ficar acompanhando ou se transformando sempre é muito caro. Então você tem que estar sempre num diálogo tremendo. É o que o Guilherme falou pra caramba aqui, da Alcorp, que ele ia lá entregar o carro na casa do cliente. Ele queria saber como era a experiência do cara em receber o carro. Sabe? Então isso é meio isso, né? Meio... Cara, quanto que eu tô dentro disso, né? Fala Exato. aí, Renan, desculpa aí. Não, eu queria só complementar o que você falou, coisas geniais aqui, né? É a questão do que a gente sempre fala as três lentes, né? Pô, primeiro você tem que focar naquilo que o cliente quer, né? Primeiro de tudo, o primeiro passo é isso, né? O que o cliente quer ali, o que ele realmente deseja. Não o que ele fala que ele quer, mas o que ele quer ali na questão intrínseca da coisa, né? Segundo, pô, é financeiramente viável fazer isso? Faz sentido fazer isso para a empresa, para o negócio? E o terceiro a gente consegue fazer isso? Exemplo que você falou do hotel, né? Pô, a gente tem ali o equipamento de NFC que existe. Então a gente tem que olhar esses três prismas. Mas eu acho que o mais legal é a questão da estratégia. Trazendo esse ponto do assunto que a gente tá falando aqui, né? Pô, olhando pro negócio, né? Faz sentido eu abrir mão do financeiramente hoje, exemplo aqui do cartão, vamos supor aqui, né? Pô, eu quero lançar um negócio, não vou trazer nenhum resultado financeiro para mim, não vou economizar em cartão, mas vamos lá, eu vou ter um aplicativo que o cara vai baixar e eu vou fidelizar ele, pelo menos isso vai ser um gatilho para ele fazer o download do nosso app do hotel, e aí dentro do aplicativo eu vou ter gatilhos para reter ele, que no futuro eu vou ter sei lá, um cross-sell, um upsell ali. É aí que tá a estratégia. Então, pô, eu tô abrindo mão hoje do financeiro, tô tendo um custo, mas eu tô vislumbrando no futuro ter um resultado com aquilo que eu tô fazendo hoje. Vou deixar você responder e eu tenho a pergunta para... Não, eu queria complementar, porque eu achei, cara, animal o que você falou. E é exatamente nesse ponto que eu falo, e o Zé já me ouviu falando isso algumas vezes, que planejamento é diferente de estratégia. Essa era a minha pergunta. Eu queria que você respondesse qual é a diferença entre planejamento e estratégia. Porque é isso que está embalado então, assim, aí. Né? Nesse exemplo que você deu, que foi, cara, perfeito. O que estava na cabeça dos caras não era uma estratégia de posicionamento. Que é o que você falou. Cara, como é que eu fidelizo? Faço o cara baixar, não sei o quê. Né? Lembra uma vez que a gente fez um trabalho de IoT para uma empresa de bebidas. E, cara, o intuito por trás daquele IoT era exatamente esse. Cara, eu não quero saber se eu vou vender IoT, se o cara vai instalar o negócio, o bar vai... Eu quero saber assim. Cara, o bar que o cara tiver, eu consigo acessar o cara que tá lá e meter uma promo no app do cara quando ele entrar no bar. Porque eu sei que ele tá lá dentro. Então isso que você falou, cara, é animal. Porque assim, ó, se os caras tivessem falado assim, bicho, a gente tem uma estratégia de visão 360, fidelização, porque isso vai fazer isso vai fazer aquilo, isso vai reduzir custo ali, isso vai... Pô, cara, aí os fins justificam os meios, né? O que ele fez foi só planejamento, cara.
E aí eu vou tentar falar um pouco aqui da diferença, o que tá na minha cabeça. É para aquele cara que tá lá em casa, pensando, assistindo a gente e tentando entender. Estratégia é muito teoria, né? Como que é Então, na assim, prática ali? para mim, assim, planejamento, ele não dói. Ele tá no seu controle. O controle é seu, cara. Eu vou criar um produto novo, eu vou contratar mais gente, eu vou fazer uma fábrica nova. Tá no seu controle ali. Isso é planejamento. O que é estratégia? Tem um professor da Universidade de Toronto que eu sigo, ele é um cara foda, assim, ele discute muito sobre estratégia, chama Roger Martin. Ele fala assim, cara, estratégia é um conjunto integrado de opções. Olha a sacada. Opções. Um conjunto integrado de opções que te posicionam num campo de jogo que você escolheu e te dão a oportunidade de ganhar o jogo. Lindo. Então, olha só, olha a diferença. Se você está planejando, o quão mais próximo você está do custo? Estou planejando um produto digital. Você sabe o custo, certo? Sim. Estou planejando uma fábrica nova. Você consegue saber o custo. Eu estou fazendo uma estratégia de conectar quem tem um imóvel vazio com quem quer alugar um imóvel. Qual que é o custo? Então, a estratégia é uma teoria, cara. Ela dá medo. Porque você não consegue validar. Você não tem pré-validação de estratégia. Aí você constrói um conjunto de ações. Entendeu? E, ao mesmo tempo, ela precisa ser actionable pra cacete. Porque se você fizer uma estratégia de 35 mil pés de altura, como é que você desdobra isso? Num planejamento. E tem várias dinâmicas para você conseguir medir isso no fim. Então, assim, cara, ele fala isso, eu acho sensacional a forma como ele fala. Que ele fala, cara, é um conjunto de opções. E é uma teoria, cara. Você não tem certeza de nada na estratégia. E quem falar que tá fazendo uma estratégia e tem certeza, tá planejando. Sacou? É verdade. Então, assim, quanto mais próximo você tá do custo, mais longe você tá da estratégia. Quanto mais próximo você tá da ação, mais longe você tá da estratégia. Então, vou contar Cara, é muito real, velho. vou contar um case. Foda, vou contar um case legal aqui que vocês vão sacar a diferença. O cara vocês conhecem a Southwest, né? Sim, lá de Texas e tal. Então esse cara, ele bolou uma estratégia que era assim, cara, eu quero ser uma empresa aérea low cost. Então a primeira Essa história mundo, é foda. Né? Por quê? Por que você quer ser uma empresa estratégica, uma empresa aérea low cost? Cara, eu quero que as pessoas que andam no ônibus, o tal do Green Route, sei lá como é que chamava o ônibus lá nos Estados Unidos. Eu quero que eles paguem um pouco a mais e tenham a experiência de voar de avião. Provavelmente devia ter um TAM absurdo lá. E eu quero... Acho que eles plagiaram a Itapemirim, né? E eu quero... E eu quero... E eu quero que seja uma empresa... Fica sentido, ele fica. E eu quero que seja uma empresa extremamente restrita em termos de custo, porque senão eu não consigo fazer o preço. Sim. E para eu ser extremamente restrito em termos de custo, cara, eu tenho que comprar só avião, só Boeing 737, porque eu já tenho a estrutura, os aeroportos já têm, os sistemas já funcionam. Eu tenho que fazer voo, em vez de ter hubs gigantes, Nova York, cara, eu preciso fazer voo ponta a ponta, porque o avião ganha dinheiro voando. Tem que ser padronizado, você Né? tem que pensar. Cara, eu não vou servir comida no voo, porque são voos, eu estou me especializando em voos curtos. Né? Isso é estratégia. Agora, como é que o cara vai desenvolver? Aí é outra história, cara. É outra história. Como é que o cara vai planejar isso? Como é que ele vai planejar o voo? Como é que vai planejar o hub? Como é que ele vai planejar o ponto a ponto? É outra história. Mas a estratégia é assim, cara, esse é o campo de jogo que eu quero. E olhando os meus concorrentes, olhando os clientes, olhando que eles estão fazendo. o meu negócio, porra, eu tô num campo que eu tenho possibilidade de ganhar o jogo. Sacou? Não, isso é muito legal. Muito legal. Cara, e se você trouxer isso para o mercado de SaaS, você tem... você pega, por exemplo, exemplos aí que são bem recorrentemente usados, né? Você pega o exemplo do Zoom durante a pandemia. O Zoom explodiu durante a pandemia porque tinha um custo baixo, mas os caras eles só conseguiram explodir porque eles já tinham um desenho de escala pronto. E o desenho de escala, no final, funciona como uma dinâmica... Cara, eu estou ocupando esse mercado, que é um pedaço do que a Microsoft e que a Google não ocupa. O addressable desse mercado é esse, porque é gigantesco. É um mercado
de dinâmica de comunicação que é gigantesco. Colaboração também tem um pouco disso ali. E, cara, mas no fim das contas, você tem que olhar para isso e pensar, cara, qual é o mínimo que eu preciso para fazer essa máquina funcionar? E às vezes, assim, o pragmatismo ele tem que ser extremo. Você olha para. Eu não conheço exatamente como é que é a dinâmica do Zoom, mas olhando para a medição de uma dinâmica de solução SaaS, no fim das contas, você está preocupado em, cara, como é que o cara chega a te definir como opção de compra? É rápida, não é? O quão padronizado esse negócio é, porque tem que custar pouco, ele tem que ser de algo de fácil capacitação, né? Porque software também tem isso, né? De você se capacitar com ele, entender, funciona, não funciona. Né? Eu consigo fazer um onboarding rápido, etc. E no fim, aí você pensa, puta, como é que eu meço o sucesso do cara? Ele tá usando? Quantas features ele usa? Quantos templates ele sobe? Sabe? Quantas vezes ele usa por semana? Sabe? No fim das contas é meio sobre isso, né? Essa é a tangibilização da coisa. Tem que ser simples, tem que ser algo que você consiga, no fim das contas, a dinâmica toda. E aí eu estou usando esse exemplo, tentando trazer o exemplo do aeroporto pro exemplo de SaaS, porra, tem que ser o Boeing que cabe em todos os aeroportos, porque, porra, nego não vai fazer aeroporto novo só para você. E se fizer, vai ser muito caro. É isso aí. Tem que caber no gate mais barato, tem que caber no modelo padrão, tem que ser algo que as soluções lá de nem sei como é que chama a solução que alimenta bota comida e tal. Ou não ter comida, ou ter uma comida muito básica, algo que seja de fácil aquisição, as premissas, etc. Né? Tem que ser, são premissas muito bem definidas para que você consiga executar esse negócio, né? Deixa eu colocar mais um elemento nessa discussão nossa, que ela tá boa, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre planejamento, e quando eu via antigamente os planejamentos em que, cara, os executivos iam, sei lá, para um resort. E aí, nada contra, tá? Eu gosto, então... Eu gosto de resorts. Aí, pô, beleza. Eu nada contra, mas aí você vai lá e faz um planejamento de um ano, assim, cara, isso aqui... 2030. 2030. Isso aqui que a gente acredita que vai mudar o jogo. Aí eu conecto com essa história, por exemplo, do Zoom. Em que o Zoom, ele tinha ali a sua fatia de mercado, pequena, mas ele atingia um público. Ele tinha ali um planejamento, porém, a pandemia acelerou tudo isso. Como que entra, Léo, na sua visão e na visão de vocês também, essa discussão entre, cara, fiz um planejamento absurdo de longo prazo, que eram modelos ali históricos de que você faz um negócio a longo prazo, versus ações que estão conectadas ao momento, assim, um momento de mercado, uma oportunidade de mercado. Então, como que é essa discussão, assim, para, inclusive, quebrar e dar visão para quem está nos ouvindo aqui sobre, cara, você fez sim um planejamento, você tem as suas ações, mas não significa que aquela ação está escrita na pedra. Você tem que, de certa forma, flexibilizar essa visão. Cara, eu acho que tem uma questão importante quando você fala de planejamento longo, médio, curto prazo. É assim, ó, o contexto, ele influencia pra cacete, né? Então você pega uma empresa cujo maior asset de receita que ela tem é uma commodity. É um negócio que é um recurso natural. É um negócio que a qualidade do único local que você tem para extrair é que define o preço. Cara, você também não vai falar para esse cara fazer planejamento de 3 em 3 meses. Não faz sentido. Verdade. E da mesma forma, você não vai fazer uma tecnologia para esse cara com o MTTR de um e-commerce. Não precisa. Sacou? Então, quando eu falo da intencionalidade da tecnologia, ela vai muito na linha do que você falou. Assim, cara, peraí, qual é o contexto? Né? Você pega uma empresa de educação, por exemplo, é um contexto muito, muito diferente de um e-commerce, muito, muito diferente de uma Vale, muito, muito diferente de um banco. De um banco, né? Então, cara, assim, o contexto, ele influencia muito na questão de até onde você vai mirar, né? Porque não tem problema nenhum você fazer um plurianual de 10 anos para a Vale. Sim. Sacou? Não vejo problema, né? Mas também, cara, vejo um puta problemão se você fizer um plurianual de 1 ano para
Magalu. Sacou? O cara não sobrevive, bicho. Se ele vier um plano de 1 ano e não pivotar o tempo inteiro... Eu vi que vocês falaram pivotar pra cacete aqui no podcast. Se o cara não pivotar o tempo inteiro, ele não sobrevive, ele morre, cara. E o conforto mental de pivotar Né? nos executivos? Então, esse pode entrar nessa desafio, pauta, esse é um problema. Eu quero entrar nessa. Ele gosta Mas da olha só, polêmica. é importante isso, porque às vezes, cara, a gente fica muito conectado ideologicamente num processo de construção de produto digital e esquece o contexto. Perfeito. Verdade, Né? verdade. Uma coisa que a gente já até falou, né? É questão do Agile e o Waterfall que você já comentou, né? Do Cascata. Às vezes, dependendo do cenário, o Cascata faz mais sentido que o Agile, né? Então, a gente levanta essa bola aqui às vezes, né? Pô, tá muito na moda, squad, mas pô, qual o propósito, né? Qual que é o contexto que você tá inserido ali e o que faz mais sentido para aquela ocasião, para aquela coisa em específico, né? O mais importante é o processo ou o problema, né? Eu costumo dizer que quem tem muito squad e não tem coerência com as esteiras de delivery e discovery nos squads, cara, era melhor ele ser waterfall, porque ele pelo menos ele teria previsibilidade, que ele não tem com as squads. Né? Exato. Porque é uma dinâmica muito volátil e se ficar solta, ela fica sem rumo mesmo. O conceito pra mim, né? O conceito de squad, times ágeis, o que for, sem uma conexão direta com as linhas de negócio e as linhas do consumidor, do cliente, não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. Eu acho que assim, tem um aspecto essencial nessa história que até tá no livro lá do Dilema da Inovação, né? Que a gente não pode ignorar que a gente tem 2 agentes importantíssimos nesse processo. Investidores e consumidores, nossos clientes. Você fala disso o tempo todo, né? O tempo inteiro. E aí, quando você fala um pouco sobre essa coisa da estratégia versus o planejamento, você está dizendo o seguinte, cara, aqui eu estou olhando para a perspectiva de negócio, para o addressable daquele mercado, estou olhando para onde eu quero chegar, que campo de jogo eu quero estabelecer, né? E até entendendo um pouco de quais são os outros jogadores, né? Olhando para Entendendo muito. Entendendo ali, assim, mapeando o que você espera enfrentar, né? Que dependendo do mercado, né? Sendo um mercado de commodity, um mercado cartelizado, um mercado, por exemplo, de água mineral, aquela fonte ali é algo raro, né? Você tem são dinâmicas muito diferentes. Mas considerando um cenário em que você tem uma certa volatilidade e que é um mercado dinâmico, não chega a ser... não é um oceano vermelho, mas também não é um oceano azul, vamos nessa média aí. Você vai ter players ali jogando e você vai ter, de alguma forma, que encontrar a diferenciação. Isso aí é o teu campo de jogo em que você fala que você está mais distante, você está mais próximo do que você quer ganhar. É o teu addressable, né? O teu total addressable, né? A fatia do mercado que você consegue acertar e os teus players ali, os teus concorrentes. E aí o que você fala que é determinante é essa conexão entre a tua estratégia e o teu planejamento, né? E aí como é que você se enxerga? E aí eu vejo uma dinâmica muito legal assim nessa aí, no desdobramento disso. Porque a gente estava falando há pouco, quando a gente no início do papo, de como que o desenvolvedor se conecta na estratégia, contando a tua história de como é que foi a fagulha de se conectar no negócio e tal. Conta um pouco pra gente de como é que é como é que você enxerga essa dinâmica e os exemplos que você já passou aí nas empresas que você teve a oportunidade de auxiliar, de alavancar a inovação. Como é que foi essa conexão? Como é que você conseguiu, digamos assim, criar essa secção ali entre estratégia, planejamento e a execução ali, né? O quanto você já conseguiu chegar nisso? Legal. Então, cara, nem sempre a gente consegue. A gente tenta 100% das vezes. Mas olha só, uma diferença básica que eu acho entre
estratégia de planejamento é a pergunta que você faz. Então, assim, a pergunta que você faz quando você está planejando um produto digital é quantos usuários eu quero? Quanta escala eu vou ter? E a pergunta que você faz quando você está desenhando a estratégia é se esse cara comprar, se esse cara baixar, se esse cara curtir, né? Então, a partir da hora que você... Não sei nem se existe essa palavra, tá? Desquantifica o resultado, aí, cara, você tá mais próximo de uma estratégia. E a estratégia nada mais é, cara, que é aquilo que eu falei mesmo, assim, cara, um conjunto de opções que precisam ser integradas, porque ela tem que estar conectada no seu plano estratégico maior, conectado no que os investidores estão querendo, conectada no seu plano de crescimento. Não é uma estratégia que você joga no ar, né? Então, é um conjunto de opções onde eles vão te posicionar em algum lugar. E esse lugar, cara, é um lugar que você tem o potencial de ganhar dinheiro. É onde está a tua oportunidade. Tá? E ali tem a ver com o problema que você quer resolver. Então, aí, cara, o desdobramento disso, a gente chama inclusive de desdobramento, que é justamente, cara, como é que você pega essa visão que é meio que a gente chama de ângulo de ataque, né? Cara, para onde eu deveria estar mirando? Pensa na analogia do sniper lá. Eu gosto de dar a analogia do sniper, né? Primeiro o cara tem que descobrir o alvo, né? Eu vou atirar onde? Nem que seja por alguma inferência, né? Eu vou atirar onde? Né? E o que eu vejo muito acontecendo é o que eu chamo de sniper de metralhadora. É um monte de sniper dando tiro. Vai acertar alguém. Vai. Né? Mas, cara, pra mim falta um passo antes, e é isso que eu tento buscar muito nas empresas que eu tento, né, ajudar e contribuir. Falta essa... Porque os caras são foda no negócio. Muito melhores do que eu. Muito. Toda empresa que eu entro pra discutir negócio com o cara, ele sabe infinitamente mais do negócio do que eu. Às vezes o cara tá lá, o tempo que você tem de carreira... Cara, ele tá na mas empresa. muito mais. Muito mais. Então, assim, é um processo complicado pra mim de, peraí, como é que eu gero valor pra esse cara, sendo que ele sabe muito mais do negócio dele do que eu, sendo um cara, né, de capacidade inferior de discutir no mesmo nível. Eu gero valor pra esse cara justamente, cara, coordenando a cabeça dele na perspectiva de, cara, a construção de uma estratégia, ela tem que ser actionable, ela tem que seguir uma linha que se conecta com o seu negócio, com o seu consumidor, etc, etc, mas que permita que depois eu faça um planejamento que entregue ela. E principalmente, cara, que permita que eu rastreie o ativo digital em função da estratégia. Então, eu já falei isso algumas vezes lá, né, com você. Eu falei, cara, a partir da hora que o dev sabe que aquela linha que ele está implementando, ele vai lá no board e sabe o que ele está entregando em termos de estratégia, puta, cara, pra mim... Isso aí mudou o jogo. Mudou o jogo. E tem um ponto, nós estávamos inclusive falando nessas semanas, que assim, aí você sai de um plano, você falou sobre o sniper de metralhadora, você sai de um plano com 100 ações. Cara, a gente sempre fala o tempo todo sobre foco. Onde nós queremos impactar, onde está nosso alvo. Vem a parte dolorida da história. A parte dolorida, cara. E vem o poder de convencimento, porque no final o executivo, o cara quer tudo, cara, não dá para entregar tudo. A gente tem que focar efetivamente no que vai mudar o jogo. E essas escolhas, elas são doloridas. Porque como que eu saio de 100 para discutir assim, cara, 100 não dá. 30 dá pra gente discutir no ano. Quais são as escolhas? E aí vem uma discussão pesada. Tem uma coisa importante sobre essa questão. Quer falar? Não. Tem uma coisa importante sobre essa questão, cara, que é da priorização, que é legal. Que eu vejo muito assim. Você, às vezes, tem muita dificuldade de priorizar porque você tá dando um remédio pro sintoma. Sacou? Sim. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Você chega numa empresa bagunçadaça na perspectiva de arquitetura, chega pro cara de infra e fala assim, agora nós somos DevOps, vou tirar a Gemute. É verdade. Né? Essa é clássica. Primeiro, você mata o cara, você infarta o cara. Né? Segundo, você vai cagar a operação do cara. Ela vai parar, cara, não vai dar certo. Você pode começar o melhor DevOps do mundo, que a operação do cara vai parar. Por quê? Porque o
remédio que ele tem, que funciona pro sintoma que ele tem, que é uma arquitetura bagunçada, é a Gemood, cara. Se você tirar por fundamentalismo, Gemood é uma bosta. Cara, você vai foder o negócio do cara e as operações vão parar. Então não é sobre... Não, cara, nossa, olha lá, aquele cara ainda faz Gemood. Não, bicho, tem muita gente que faz Gemood porque ele precisa fazer, que senão o negócio dele para. Sim. Sacou? Sim. Isso Então- não é um determinante de se o cara é maturo ou imaturo. Não é, cara. É sobre o que problema resolve também. Não é. Então, eu acho assim, quando você consegue mostrar pra esse cara que o remédio que ele tem está certo, só que ele tá tratando o sintoma, aí você dá um clique na cabeça dele. Porque você fala, pô, peraí, olha só, eu vou melhorar a sua vida, cara. Se a gente implementar esse roadmap de arquitetura aqui, mesmo que seja no Horizonte H1, nem tô falando de disrupção, não. Tô falando de, cara, sei lá, não gosto de falar essa palavra, mas coisa mais estruturante mesmo. Porque, cara, daqui a pouco você vai automaticamente tirar a Gemood que ela não vai precisar mais. Mas você sabe que essa... Sacou? Ah, não é diferente? Muito? Total, Não é? total. E a gente tem uma prática muito comum em tecnologia de falar Gemood é uma bosta, porque isso não é a melhor prática, entendeu? Você pode até acreditar nisso, É. mas tem que criar um modelo de transição. Total. Mas olhar para o princípio da coisa. Deixa o Renan falar, que o Renan já tá ali Ô, levantando Renan, o dedo. O desculpa, cara, tô cara. aqui já... Tô É, brincando. tá vendo? Não, que isso, pô. Não, é que ele falou um assunto que me deixou aqui, que eu queria levantar uma polêmica aqui. Olha lá, momento Momento polêmica. Tadadã. Tcharam! Você tava comentando dos executivos, né? Pô, o cara conhece muito sobre o negócio e tal, né? Eu queria trazer alguns paralelos. Por exemplo, o cara da startup ali, que o cara... Ele não sabe muito bem o que ele tá em busca de uma solução para um problema muito grande, de complexo. E tá tentando achar ali para encaixar a solução. Do outro lado, a gente tem um executivo ali que, pô, ele já tem um problema, já tem uma empresa faturando. E ele tem por trás dele, investidores que querem retorno. Querem ali os acionistas, por exemplo, de uma empresa muito maior, né? Uma sociedade anônima, que é um retorno rápido. E, pô, e às vezes o bônus dele tá atrelado a esse retorno, né? Tem essa questão, né? E isso é muito... Eu trago paralelo com o país, né? Pô, o presidente é de 4 em 4 anos, só que tem alguns projetos de país que você vai levar 20 anos. Só que o cara ele quer resolver naqueles 4 anos de gestão dele para ele receber o crédito e receber o seu bônus. Como que é essa questão, cara? Como que você faz isso com um executivo falando, pô, você vai ter que fazer uma coisa estruturante que só vai dar resultado daqui 4 anos, por exemplo, uma coisa mais disruptiva, né? Então, a gente não faz nada estruturante, né? A gente faz o estruturante recortando verticalmente uma intenção de negócio. Então, eu vou explicar. Tudo que você faz em tecnologia, qualquer coisa, pelo menos na minha visão, na forma como eu tento desdobrar os assuntos lá, né? Ela precisa entregar algum valor. Ponto. Né? Então, assim, cara, eu tenho um negócio gigante para fazer de maneira, na perspectiva estrutural aqui, de arquitetura, de dados, enfim. Tá bom. Cara, qual é um problema de negócio que eu consigo capturar ele, conectar ele numa necessidade de um cliente, recortar essa sua cadeia aqui de dados, tecnologia, etc, 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 e melhorar esse pedacinho aqui, entendeu? Otimizar esse pedacinho, entregando esse valor, experimentando na rua, colocando na prática, aprendendo com o cliente e fazendo isso de forma incremental. Então, para cada pedacinho de valor que eu entrego, que eu pratico, que eu aprendo, Coisa rápida, que eu tô ouvindo eu tô o cliente, mirando no longo prazo também. Por isso é que a estratégia, ela não é só do negócio. Você tem que ter uma estratégia de tecnologia. Sem dúvida. Sem Né? dúvida. Então, assim, quando eu falo de roadmap de arquitetura, eu não tô falando do que eu preciso fazer no próximo sprint. Sacou? Eu tô falando assim, cara, roadmap de arquitetura é um runway. Eu preciso começar aqui, porque isso entrega esse pedaço. Cara, e eu vou chegar lá. É um foundation. Essa é a minha estratégia. É o que vai criar a base para você ter uma dinâmica de escala. Só que, de Vai novo... ter que mover uns ponteiros ali pra você... Só que, de novo, ela é intencional. Entendeu? Ela não é orientada à tecnologia. Ela é orientada a um negócio, cara. Sacou? Então, assim, não é quais são as melhores práticas de tecnologia do mundo. Vamos pôr que não. Quais são as práticas que fazem sentido aqui.
e que escalam o meu negócio mais rápido e que entregam mais valor para o meu cliente e que geram a melhor experiência. Essas que eu quero. Porque é incremental. Se eu pensar nas melhores práticas, bicho, eu vou fazer um roadmap. Você não precisa fazer roadmap, né? Você pega um Pega as playbook. buzz aí. Checklist. Você pega um Ah, playbook. o que tá usando aí agora? Kafka, não sei o quê. Então vamos nessa aí, Roda o tecnologia. playbook, bota tudo que tem de novo e vai. Roda o playbook e fala, gente, ó, o negócio é o seguinte, tá aqui a estratégia de tecnologia, roda esse playbook aí, uma hora vai dar certo. Não, e você sabe que eu já vivi as duas extremidades da história, né? Tanto o cenário da Big Corp nesse ambiente de emoji e tal e milhões de restrições para evoluir. E eu vivi o cenário de pegar uma startup, uma scale-up, que estava sofrendo a dor do crescimento. E a dor do crescimento mesmo. É do tipo, cacete, vendemos. E agora? É a resposta do Si. O Si foi... O campo de jogo tava certo. Tava tudo Fudeu, certo. agora Deu bom. E agora? E agora? O que a gente faz? Como que a gente estrutura essa... Tem uma brincadeira que eu faço, não sei se o pessoal da CT vai brigar comigo, mas tem uma brincadeira que eu falo assim, putz, cara, agora a gente fechou o contrato, agora vendeu, fudeu, porque agora tem que entregar. É exatamente isso. E tem duas situações bem engraçadas nesse sentido, né? Primeiro, é o lance de você chegar com uma abordagem de ações estruturantes numa dinâmica que é super volátil. É muito volátil no sentido de... E é o que você está falando, né? Você quer encostar a tua evolução tecnológica com a expectativa. Então você quer andar com as duas linhas sempre Todo muito mundo conectadas, busca isso. né? Cara, para uma startup isso não é opção, cara. Isso é sobrevivência. Porque se você se descola da tua linha de expectativa, você está perdendo MRR, você está deixando de ganhar dinheiro... e você está ali num modelo em que você está buscando uma liquidação, você está buscando um IPO, você está buscando um processo que é a segunda dobra. E é uma dinâmica agressiva. Então ali, quando você vai falar de questões estruturantes, você tem que pensar muito nisso, né? Pensar muito em como você vai quebrar, como que você vai construir o valor, como você vai criar a visão do valor na cabeça do fundador. Porque na cabeça dele é meio, foda-se, tá vendendo? Foda-se. Dá teu jeito. Puxa de produto. Vende aí, assim, depois vão vendendo esse negócio. E cada dia ele tem uma ideia diferente, cada dia o negócio tem um conceito novo. E você vai aplicando as coisas, mostrando valor para elas. Desculpa. E aí, assim, uma prática que eu sempre usei, e aí vem muito até de muita coisa que a gente fez junto ali no período que a gente trabalhou junto, cara, que é de fato, cara, olha aqui o que eu vou ativar de valor pro negócio. O que eu vou tirar daqui, né? Então, cara, conta de todo tipo, né? Como que eu... no miúdo, né? Isso aqui eu tô fazendo que vai ativar isso. É claro que nem tudo tem valor financeiro, mas às vezes tem um valor que é o risco, é o impacto na reputação da marca, é o impacto na projeção de crescimento. Cara, e esse consórcio de coisas é que, no fim, fundamenta essa coisa de roadmap estruturante. Essas ações de lock-in, elas são super naturais, elas precisam acontecer. Com o exemplo que o Renan trouxe. Cara, eu não vou conseguir gerar um impacto na redução de perdas de chaves. Mas se o cara engajar na minha aplicação e tudo mais, e o cara entender que aquilo ali é um movimento de fidelização, no futuro esse cara aqui, organicamente, ele tá trazendo um outro cliente e tudo mais. Então, existem ações que no movimento 1, ele não traz um resultado financeiro, mas esse lock-in, ele traz ali um impacto no negócio futuramente. Um exemplo legal para essa questão do você estava falando da Gemood, né? Que também é no extremo, né? Eu trabalhei com um cara que ele falou assim, sempre dizia pra mim, Zé, eu quero acabar com o roadmap, eu quero acabar com o modelo de roadmap, né? Ele era encanado com essa coisa do roadmap de ciclo, né? Ele queria botar um roadmap de curto, médio, assim, longo. Assim, vou fazer agora, tô fazendo agora, vou fazer daqui a pouco e vou fazer lá na frente, tá? Beleza.
Eu sempre dizia pra ele, cara, assim, vai acontecer, mas só vai acontecer quando a gente associar isso a valor. A gente tem que estimular as pessoas a terem uma discussão de valor. Então, assim, enquanto o cara entender que aquilo está vinculado a um grupo de contas que ele vai ativar agora, e aí eu tô trazendo isso pro cenário ali da scale-up, porque as coisas são muito skin the game, né? Você está sempre discutindo o grupo de contas que você está adquirindo agora, né? Eu tô adquirindo... Vendemos, e agora? Vendemos. É o tempo todo. Tem 20 milhões aqui, 40 milhões ali. Aí você tá sempre com essa coisa, né? Vou ter churn aqui, vou ter um ganho ali, aqui eu não ganho, aqui eu não escalo. É sempre essa discussão, né? E aí, assim, cara, quando a gente começar a trazer essa discussão, e mesmo que ela seja paralela, a gente começou a fazer isso. Pegar as duas visões e trazer juntas. E aí as pessoas se amarravam mais na discussão de valor. Porque ela é mais prática. Ela é de mais fácil de gestão. Sim. Porque o cara olha para aquilo e fala, puta, caralho, eu vou vomitar, vou vender pra caralho. É isso mesmo, Zé? Cara, vambora. Então vambora. Aí isso foi engajando e acabou mudando mesmo o modelo. E aí, isso, complementando aqui o que o Léo comentou, acho que são pequenos passos, cara. Pequenas coisas. É a forma como você cria a construção o fatiar o boi, né? O fatiar o boi. Primeiro, assim... Pôr em movimento. Tem uma certa esquizofrenia quando você está no ambiente scale-up, são muitas... Em geral, você tem muitas frentes, porque você... Tem muita gente tendo ideia, né? Todo mundo ali, tentando falar com o cliente, muito ali. Então, concentrar isso é difícil pra cacete. E afunilar aquilo num propósito. E, assim, sempre lembrar todo mundo que, cara, nós estamos aqui por um motivo. E esse motivo aqui, ele é importante. É por isso que eu falo que quem tem squad sem propósito era melhor fazer o waterfall. Isso é super importante, porque senão você perde a mão. A questão do propósito, ela ficou meio subjulgada, né? Porque a gente falou tanto disso, cara. É igual falar em transformação digital hoje. Ninguém quer ouvir falar mais desse negócio, né? Mas assim, você falou uma frase aí que eu achei sensacional. Você falou, cara, a discussão do valor gera mais valor. Né? Gera mais valor. E o propósito, pra mim, quando eu falo assim, cara, um squad tem que ter um propósito, assim, cara, qual o valor que você vai gerar botando esse campo aí nessa tela? E não é o valor só pro cliente, não. O valor pra companhia, o valor pro saving, o valor pra receita, o valor pro acionista. Sacou? Então, assim, eu acho animal a discussão. Quando a discussão estratégica realmente acontece e você cola, né, um roadmap digital em cima de uma discussão estratégica, cara, você facilita absurdamente a discussão de valor. Absurdamente. Porque quando você não tem uma estratégia te posicionando como empresa num mercado, num ambiente de concorrência, etc., o que você tem, cara, são números de ponta de um produto. Certo. Isso aqui vai gerar tantos mil, isso aqui vai gerar tantos ROI. Aí tem ROI, tem VPI, tem VVOI, tem VOP, tem... Cara, 1 milhão. Quem hoje em dia implementa um produto e vai lá e mede o tal do VOP, do VOI, do ROI, do não sei o quê. E fala, não, isso aqui deu certo. Isso aqui... Porque ninguém faz isso, cara. Você mede muita coisa, né? Entendeu? Mas assim, aquele que você vendeu o produto... Adoption. Aquele que você vendeu a iniciativa, você não, raramente volta nele. Não, você deu bom. Aquele é pra ganhar o budget. Né? Então, assim, eu acho que a estratégia, cara, ela facilita pra cacete uma visão de valor. Porque quando você chega pro cara e fala, pô, bicho, olha só, a gente vai se posicionar desse jeito aqui. A partir dessa implementação, ou desse produto, ou dessa feature, dessa inovação, enfim. Cara, a gente tá se posicionando assim, a gente quer ser a primeira low cost do mundo. Porra, bicho, isso gera um engajamento, um nível de produtividade absurdo, cara. Absurdo. Então, assim, eu falo muito isso, eu falo assim, cara, a formação técnica, ela tinha que ser 50% técnica e 50% negócio. Eu também acho. Porque o cara tem que entender o que ele tá fazendo em termos de negócio, cara.
Eu sempre falo isso, o Rafa vai falar, mas Fala aí, Rafa. eu sempre falo isso, mas é sempre uma coisa meio assim, fica aquele silêncio sepulcral, sabe? Várias vezes em discussões de planejamento eu falei, gente, vamos planejar o que a gente quiser. Tecnologia não vai ser problema. Não vai ser problema. Entendeu? Caralho, como Não, e isso... Não vai. E nem eu fico achando, pô, não, o cara é escroto, ele vai fazer. Porra nenhuma, porque vender é complicado. Reunir pessoas em torno da sua ideia é complicado. Putz, cara. Sim. É complicado pra cacete. Não, nós temos, inclusive, um case que nós trabalhamos em conjunto, que foi, cara, nós somos de engenharia de software. Então, o cara da tecnologia, historicamente, é aquele cara que vai tirar o pedido aqui. Eu vou pedir, vocês vão executar. Eu lembro até hoje que nós estávamos discutindo o planejamento e já tinha um incômodo, tipo, cara, o que esses caras querem discutir aqui? Ah, não, a discussão é o seguinte, eu preciso saber, ter uma metodologia, a palavra metodologia, preciso ter uma metodologia de projeto e também preciso saber sobre lead time, lembra? Minha dor é sobre lead time. Cara... Léo lembra. Aí tá bom, você precisa de uma metodologia de lead time. Aí se esperava o seguinte, não, chegou o Rafa, o Zé, os caras da CT, o Renan, os caras vão discutir o conceito de squad. Squad foi a última coisa que nós discutimos. Cara, que problema nós vamos resolver? Quais são os caminhos que nós temos para resolver esse problema? E eu lembro até hoje que nós estávamos um dia antes da pandemia, perguntando, cara, qual que é o nosso norte, qual é o nosso número estratégico? Sobre o que é isso? Sobre o que é isso. E aí entrou o Ricardo, que era um diretor executivo na empresa que nós trabalhávamos, e ele falou, cara, esse negócio é sobre venda, impactar 30 mil novos clientes e tudo mais. Cara, então beleza. Esse é o caminho? Tá todo mundo confortável? Tá. Então, a partir desta informação, nós construiremos um conjunto de ações em que essas ações têm sim uma discussão organizacional, uma discussão em que a gente vai organizar aqui os times e tudo mais. E tem por trás dos bastidores a engenharia como protagonismo, discutindo que tecnologia vai alavancar isso. Mas, olha, a gente discutiu um monte de coisa e tecnologia foi, cara, o último ponto, porque a tecnologia é um meio nessa discussão como um todo. E quantas ações foram feitas lá que não foram de tecnologia? Cara, mas muito mais do que muito mais do que... Entendeu? Muito É mais aí, do cara, é aí que eu pego. Eu sou de uma empresa de tecnologia. Então, pô, parece que eu tô jogando contra, né? Não, Mas pelo contrário. Não tá. Pelo contrário. Cara, pelo contrário, assim, às vezes a discussão é tão profunda numa perspectiva mais estratégica que as decisões que você toma de desdobramento, elas não passam por um caminho digital. Ok, cara. Faz parte do jogo, bicho, né? Só o último ponto em relação a esse case, a gente não posso usar agora os termos buzzwords, não posso falar de OKRs, eu não posso falar de squads, então vamos fazer o seguinte, cara, vamos falar, me conta aí qual é a sua visão, qual é a sua inspiração, onde você quer chegar daqui a um ano, agora me conta, pô, legal, agora me conta assim, o que a gente poderia produzir para chegar numa visão de curto prazo, daqui 3 meses, quem sabe, né? Daqui a pouco nós tínhamos, sem usar as buzzwords, uma construção de curto prazo, ou seja, um roadmap ali que trazia valor numa visão de 3 meses a 6 meses. E eu tinha uma visão de médio prazo, que era esses impactos atrelados a uma construção de vendas e por aí vai. Sensacional, hein? É o hacking de cultura. Isso aí. Hacking de cultura, é verdade. Hacking de verdade. cultura. É muito foda. E ali tinha inicialmente uma tendência que era assim, puta, temos que lançar um volume de produtos. A gente tem que lançar, sei lá, não me lembro, 12, 13 produtos. Era. E aí a gente nesse papo aí com o Ricardo, puta, tem... Parceiraço. Todo dia. Puta, não, a gente quer impactar, se eu não me engano, eu não me lembro, serão 30 mil segurados. Se eu lançar um produto, eu atingir 30. Se eu lançar um produto e atingir 30, resolveu? Resolveu, Então a discussão é sobre o roadmap de lançar 12, é sobre gerar o impacto de 30. Sobre lançar produtos eficientes, né, cara? Sobre lançar um produto eficiente. É sobre aprender com cada produto que a gente lança. Porque a dinâmica toda muda tudo, né? Porque Exato.
toda a abordagem de tecnologia que a gente estava seguindo estava na direção de flexibilizar o processo de lançamento. Era isso. E depois virou, cara, vamos criar uma máquina de aprendizado. Porque a questão não é lançar produto, é quanto que a gente consegue lançar produtos que sejam eficientes, que sejam... Tem um modelo de captação foda. E que as pessoas comprem. É. E tem um ponto... Você quer falar? Mas tem um ponto importante nessa discussão que eu acho legal pra caramba. Inclusive, esse case aí ele é um dos craques nisso, que é, cara, o quanto o ecossistema influencia, né? Então, assim, cara, lá você podia fazer a melhor e mais fodástica, e mais rápida, e mais ágil, e mais veloz, e mais reacionária solução de ativo digital do mundo, que se o cara lá não fizesse o contrato lá com o Hospital X... Não dava certo. Então, assim, você podia gastar 5 dias para construir a melhor solução digital do mundo, se o cara gastasse 3 meses para fechar um contrato. Só mais um ponto em relação a ainda sobre esse assunto, que foi, cara, tinha uma discussão também sobre uma arquitetura que era super importante para esse assunto, só que era algo extremamente complexo, não era uma coisa que a gente resolvia em 6 meses, assim, uma discussão de arquitetura que mexer com legado, e você que aí trabalha com legado sabe o quão complexo é essa dinâmica. Porém, existiam uma série de ações, a gente até chamou de pavimentar a pista, né? Eu construo aqui pequenas ações que elas vão flexibilizando a arquitetura, eu vou melhorando esse processo, essa engrenagem, inclusive impactos, lead times. E lá na frente eu tenho um movimento mais exponencial em que eu crio uma arquitetura mais robusta para fazer isso acontecer. Né? Não, é só uma coisa que eu lembro muito desse caso também, né? Eu fiz parte. Mas, cara, eu queria trazer um ponto também que eu acho que você também já passou por isso agora, você acabou de comentar, mas eu queria dar um destaque maior pra isso. Cara, que é a questão da comunicação, né? Porra, os caras têm a estratégia lá, pô, vamos vender não sei quantos mil, mas, porra, por quê? Por que eu vou querer vender? Por quê? Por que eu, desenvolvedor de software, vou desenvolver essa linha de código pra fazer isso aqui? Sacou? Por que isso? Então, eu acho que o que você falou, pô, as pessoas que sabem o propósito daquela linha de código que vai movimentar aquilo lá, ela tem muito mais produtividade. Eu queria ressaltar que, na minha opinião aqui, vou dar a minha opinião, Renan Cap, cara, que tem 2 clientes que vocês falaram aqui, o cliente comprador ali, o cliente final, o cliente patrocinador. Na minha visão, tem o cliente interno, que é o cara que está desenvolvendo ali, que são as pessoas que estão pondo a mão na massa para, de fato, produzir aquilo lá. Cara, eu queria entender isso. Como que é? Pra mim, isso é muito chave. É a comunicação. Não é só você definir as coisas, mas é você repassar pra toda a cadeia da empresa como um todo. E acho que até trazendo um comparativo, né? Desculpa aí me alongar aqui na pergunta, né? Na minha suposição. Relaxa, paz, cara, Renan. Esse problema, acho que é muito da grande empresa, né? Cara, que tem que é uma cascata enorme de níveis, né? Uma empresa um pouco menor, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Mas startup, cara, às vezes é o CEO que tá lá fazendo uma venda. Então ele tá ali já embaixo, ele já sabe... o nível até o balcão ali, né, é menor, né? A chata, né? A barriga tá no fogão ali, tá no calor do fogão. Cara, eu tenho pra mim uma convicção muito grande. Cara, eu já vou falar pra você, bicho, assim, eu já perdi a conta de quantos executivos eu já conversei, já fiz mapeamento, já fiz roxinho, estratégia, o caramba. Eu tenho pra mim que, assim, cara, ninguém é bobo, ninguém tá onde tá à toa. Cara, os caras são muito inteligentes. Pra mim, o que falta é o duplo clique. Então, quando você fala assim, que um diretor chegou lá e falou que tinha que vender 30 mil, por trás disso tem uma estratégia. Por que tem que vender 30 mil? Você fez essa pergunta, né? Por quê? Essa estratégia não chega, cara. Mas ela existe, bicho. Ninguém sai de lá com o número... Vamos vender quanto? Vamos pro alto aí. Quem acha que é 15? Quem acha que é 20? Quem acha que é 30? Quem dá mais? Tem uma estratégia. Então, por exemplo, inclusive eu sei que tinha uma estratégia... Tinha uma tese super fundamentada no número. Né? Então, inclusive eu sei que tinha uma estratégia... Uma ciência de foguete. Tinha uma ciência de foguete. Tinha. Então, assim... Tinha o Excel lá. O Excel com 2 linhas. Então, assim, cara, geralmente tem a estratégia. Só que ela não chega onde deveria chegar. E aí é cultural.
É cultural, assim. Cara, bicho. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante também, que é a missão driva o comportamento. Sacou? Então, quando você fala de bolso, e você fala de PLR, você fala de, né, todas as missões ou goals que você precisa atingir para encher seu bolso de dinheiro no final do ano, cara, a forma como as empresas desenham isso hoje ainda é muito ruim. Muito ruim. Então, ela driva um comportamento desse, de falar, não, gente, é 30 mil, porque é isso que tá lá na minha PLR, né? E a maioria dos executivos são movidos por bônus. Sim. Cara, não tem Mas conversa. acho que isso não é errado, né? Normal pra cacete. Só que a forma como você constrói o bônus, né? Você constrói orientado ao planejamento. Você não constrói orientado à estratégia. Exato. Aí, bicho, aí ferrou, porque o comportamento que você vai travar é o de empurrar. É isso. Né? Porra, preciso disso, Eu preciso de 30 comentei mil, preciso de 40 mil, preciso de dobrar isso aqui. Porque é o planejamento. Só que, cara, tem uma estratégia ali agora. Como é que você conecta essa parada toda? Entendeu? Então, às vezes, cara, quando você fala de 30 mil clientes, às vezes você olha a estratégia, você poderia ter uma solução que não daria 30 mil agora, mas que te traria um nível de posicionamento, mercado, competição, etc., tão diferenciado que depois, bicho, 70 mil ia ser fácil. Puta, Então eu acho que as empresas se perdem aí. É no ganho de oportunidade. Na visão de curto prazo, porque eu quero impactar aquele bônus ali naquele ano. Se tivesse uma visão um pouco mais... Aquela hora, da outra pergunta. Se tivesse um pouco mais de, cara, calma. Vai assim, a gente vai criar algumas ações aqui que vai vender 30, mas esse negócio ele tem uma pegada tão exponencial pelo que a gente está produzindo que no próximo ano é 70, é 100, esse negócio... É o presidente do Brasil gastando uma bolada para trazer um recurso no curto prazo e, tipo, fora-se daqui a 8 anos. Né? Cara, os pensamentos são imediatistas, porque os resultados precisam ser imediatistas, né? Tem uma questão tão relacionada a essa dinâmica de... não só de recompensa, mas da forma como você cria... como você constrói os benefícios, né? Como você constrói a visão de... Porque essa coisa da recompensa, do PPR, da gestão de consequência, ela é a grande alavanca da forma como as pessoas agem, né? Ela é uma grande alavanca. Uma empresa de capital aberto, ela presta contas mensalmente, trimestralmente. Então é muito complicado de você falar pro acionista que assim, cara, não tá dando resultado, mas calma. Nós vamos chegar lá. Você pega um nativo digital... Eu não acho complicado, não. Acho que muita gente faz isso com maestria. E faz. Nubank, Uber... PicPay. O PicPay deu 800 milhões de prejuízo. Ele tá com uma base hoje, eu vou chutar aqui, pelo que eu vi da última vez, estava com 60 ou 70 milhões de clientes. É isso aí. Cara, que é uma engrenagem de crescimento monstruosa. Isso é uma estratégia gigantesca. E aí, cara, se você conseguir captar R$1 de cada um desses caras... Lucro de R$1, né, de cada cliente. Uma potência... Assim, então, mas é porque esses caras ajustar a engrenagem. Esses caras estão fundamentados numa estratégia. Sacou? Então, quando você fala que o Nubank dá preju, cara, tá fundamentado numa estratégia. Tá claro, bicho. Se o Nubank quisesse dar lucro, ele já dava. Agora deu agora, até né? deu resultado. Um pouquinho, mas deu. Eu não entendo pouquinho muito perto de... dos bancos, eu não né? entendo muito de banco, mas do que eu leio sobre isso, cara, tem uma estratégia muito bem feita ali por trás, né? Então, é isso que eu falo, assim, o que eu vejo que perde, as empresas estão crescendo, né? Os produtos estão sendo entregues, as experiências estão melhorando, as expectativas estão sendo atingidas, tudo tá acontecendo. Só que tem um ganho de oportunidade aí que eu acho que, puta, cara, que é matador e que os caras têm o conhecimento para fazer, mas desdobram da maneira imediatista. E o que você acha, Léo? O que você acha que muda o jogo em termos de perfil? Enfim, fica à vontade. Em relação a um executivo, em termos de atitude, perfil, soft skill, sei lá o que for, para atacar um mercado como esse de um jeito, nesse nível de dinamismo que a gente está contando aqui. E aí, assim, de repente você pode pegar até um parafrasear o que a CIT usa
lá no processo de desenvolvimento de vocês. Cara, assim, é complexo porque eu tô de um lado de, entre aspas, consultoria, né? A CIT não se coloca como empresa de consultoria, mas, cara, a gente tá lá pra provocar, palpitar, né? Fazer junto, etc. Obrigado. Eu diria assim, cara, pra mim, a principal característica de um executivo hoje em dia, ela é a adaptabilidade. Principal. Porque o cara pode ser fodástico em, sei lá, em dados, data lake. Cara, se ele não sabe nada de IA, ele tá ferrado daqui a um ano. Vai usar o quê? Como esses dados? Né? Entendeu? Então, a adaptabilidade, cara, pra mim é o principal, assim. O quanto... Você leu o Antifrágil? Sim, li. O quanto ele é antifrágil. Né? Mas de verdade, na essência do conceito, né? Que é, cara, assim, bicho, eu não sei de tudo, não vou saber de tudo. Que bom. Mas eu, cara, preciso ser um puta de um oportunista. Eu conheço as minhas limitações, eu me cerco de quem Eu preciso ser pode me ajudar oportunista, com isso. cara, porque o mundo corporativo hoje, mercado, cliente, consumidor, ele é oportunista. Então, quanto mais adaptável você é, mais oportunidade você consegue enxergar, né? Então, esse negócio a gente fala muito, né, de cara, o cara não gosta de mudança, o cara é reativo, o cara não sei do quê, pá. Cara, hoje em dia, isso já era, cara. Já era. Mas, ao mesmo tempo, o cara que também não tem uma base, não tem fundamento, não tem argumento, não tem alguma expertise, o cara também não sobrevive. Não pode ser o porra louca que vai lá e é malucão, entendeu? A gente sempre fala Dá isso, certo uma vez, repertório, né? Repertório. Conhecer coisas diferentes. Então, assim, pra entrar numa discussão como CEO, cara, eu tenho 5 minutos pra gerar valor pra aquele cara. Pra ele olhar pra mim e falar assim, opa, peraí, esse cara eu preciso ouvir. Faz sentido. Porque se eu não gerar valor pra esse cara em 5 minutos, gente, de papo, cara, eu perdi a oportunidade. Mas onde que você vai na ferida pra você chamar essa atenção do cara? Então, depende. Nessa do tipo, beleza, você tá produzindo algo aqui fantástico, você tem uma inteligência, mas a partir dessa estratégia, qual é o desdobramento, as várias ações? Aonde chega essa provocação? Então, eu acho que tem muito risco, né? Porque assim, você não sabe, né? Se o cara vai colar ou não. Mas a minha estratégia se baseia principalmente, cara, em tentar trazer uma ótica que potencialmente ele não tem. Qual que é a ótica que ele tem? O negócio em si. Eu vou falar de educação igual eu fui falar lá com o presidente da Cruzeiro do Sul, Fossen, um cara inteligente pra cacete, fora da curva. Vou falar de educação com o Fossen? Não. Não tem como. Então o que eu trouxe pra esse cara? Bicho, tecnologia em relação à educação. Isso eu sei mais que ele. Ou pelo menos sei igual. Então, assim, você precisa criar um contexto de valor muito rápido, porque a oportunidade que você tem pra puxar esse cara pro barco, ela é, cara, é o cavalo arriado. Ela é uma E se só. passou, ferrou, né? Só certinho. E assim, se você não pega aquele cara na primeira reunião, ele não tá nas outras. Ele é o presidente, bicho. O cara tem uma agenda estourada. Sacou? E, bicho, geralmente, você viu lá acontecendo isso, os caras estão nas reuniões. Por quê? Cara, a gente consegue fazer uma discussão que gera valor. Então, a adaptabilidade... Porra, eu estudo pra cacete, cara. Eu estudo pra caralho. Vou falar de educação, bicho, eu fico um mês estudando educação, que nem um louco, assim. Minha esposa fala, pô... É repertório pra caralho. A minha esposa usa isso a favor, nossa, mas contra os meus filhos, né? Que ela fala assim, será que você vai parar de estudar um dia? Sobe lá, vê o que seu pai tá fazendo lá. Com 44 anos de idade. Vai lá. Você não para de estudar nunca, vai estudar. Então eu estudo pra cacete, porque você precisa, cara, pelo menos gerar um certo nível, né, de conhecimento pra falar. Então eu diria isso, cara. Falar, cara, é um cara adaptável pra cacete, um cara muito antifrágil, assim, não tem medo de mudança, não tem medo de pular no precipício. Lógico que você tem que ter um safety, mas, cara, você tem que pular. O cara tem que se arriscar pra cacete. Eu me arrisco 100% das vezes, todas as vezes. Você sabe disso, né? Sim. E, cara, o cara tem que ter
autodidata, né? O cara tem que ter vontade, bicho, de estudar pra cacete e entender minimamente de um contexto onde ele Os consegue... movimentos de mercado. E onde ele consegue conectar o que ele realmente sabe, né? Que é, no meu caso, que é tecnologia, ou como desdobrar isso. Pô, cara, eu preciso minimamente conhecer o negócio do cara ali pra eu conseguir fazer a conexão e aí sim gerar um puta valor, né? Nossa, foda, bem foda. Eu acho que assim, primeiro, se eu puder botar aqui minha pequena contribuição da história, acho que sempre é um negócio treinável, né? Eu acho que aquele cara que está em casa que acha que não pode ser executivo, na maioria das vezes pode, né? Eu acho que tem a ver com construção de repertório, tem a ver com essa coisa de você se arriscar mesmo, não ter medo, mas não ter medo não só de não saber tudo, mas de ter um cara perto de você que sabe mais do que você sobre vários assuntos ou sobre um determinado assunto específico. E isso é muito bom, inclusive. Eu me vejo hoje, particularmente, super desapegado de saber tudo. Eu complementaria com a questão da humildade, porque o cara que é adaptável e tem a humildade para entender assim, que não sei tudo e consigo ali de não saber tudo. E que bom que, por exemplo, eu tenho um conhecimento que o Renan não tem, que o Renan tem um baita conhecimento que eu posso absorver. Isso é fantástico, independente de quem seja a pessoa. Acho que um executivo tem que estar ouvindo ali o tempo todo e entendendo que o que ele conhece hoje, amanhã, ele precisa buscar mais. O capital intelectual do coletivo. Isso é bem importante. A outra questão, eu acho que é você ter, de fato, a capacidade de uma discussão horizontal. Porque o fato de você ser de tecnologia não te exime de ter que falar de finanças. Porque numa mesa de diretoria vai ter um CFO, um CTO, um CFO, vai ter lá um ou dois ou três ou quatro CROs, vai ter o CEO. Cara, cada um vai estar falando do que sabe. API? O que é API? E é isso aí. E você tem que ter essa capacidade de colocar o assunto, de colocar os teus temas ali, de modo que eles estejam... E vice-versa, a capacidade de entender... Somando e criar a visão de que aquilo é alavanca. Puta, chegar no board e mostrar, cara, eu preciso de uma ação estruturante. Mas que ação estruturante? Você tá falando de quê? Aí vem lá o diretor comercial. Porra, mas que ação estruturante? Você quer parar? Você é do departamento de prevenção à venda? Eu já ouvi isso. Prevenção à venda é foda. Prevenção à venda. Aí você construir esse valor. Construir esse valor. Isso é uma dinâmica muito foda. Eu já recebi. Eu já ouvi isso. Eu já. Não, você. Isso é uma dinâmica muito foda, porque a maioria. Genial, a maioria fica numa discussão que é muito assim, cara, como que eu faço a minha palavra valer numa dinâmica em que todo mundo fala tecnologia? Agora, como que você faz isso acontecer numa dinâmica em que ninguém ou poucos falam esse idioma? Porque a diretora de RH não vai falar, o CFO não vai falar, o CRO, ok, né? Estamos falando de GTM, ele vai ter uma certa visão. Cara, quando você for pro Bit Byte, você não vai. Você precisa ganhar esses caras ali, assim. Então, esse é o pulo do gato. Então, tem que construir repertório. Você tem que ter repertório em todos os sentidos. Você tem que se capacitar em muitos sentidos para que você consiga ter um diálogo linear. Que seja um diálogo de business mesmo. Que é, cara, todo mundo está aqui para vender. Exato. Então, indicador... É o senso de dono, né? É de todo mundo. Senso de dono, né? Indicador de... Aí você falou muito sobre a questão até da questão da bonificação. Cara, se a empresa não tiver um desenho de bonificação que privilegie a estratégia e o planejamento, não vai fluir. Porque o pessoal vai navegar para onde vai o dinheiro. E é assim que funciona. Então, esse entendimento precisa acontecer. E como que você convence? Só se você conseguir falar o mesmo idioma que todo mundo. E o que eu sempre digo para todo mundo que trabalha comigo é, cara, você quer ganhar voz?
Você quer ter voz. Então, cara, fala no mesmo nível que todo mundo. E no fim, o que determina o nível é o resultado para o negócio. Então, se você vende livro, o número é a quantidade de livros que você vende. É a quantidade de pessoas, de páginas que as pessoas leem, de palavras, sei lá o que for, qual for o indicador que você usa. Se você usar qualquer outra dimensão para aquilo, você está falando num nível diferente do cara. Então você tem que se nivelar. Então, para mim, quando você está estudando e produzindo repertório, você está construindo uma visão para falar no mesmo nível que o cara. E aí, puta, isso somado, obviamente, a tua puta de uma capacidade de síntese das coisas, vai te ajudar a engajar o cara. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Fala aí, Rafa. Não? Cartão. Não, isso é legal. É prevenção à venda. Faltam 5. Gostei. Eu fiz um... Falta 5? A plaquinha. Sobe de novo aí. Olha lá, ó. Aí, ó. Pegou na câmera aí? Faltam 5. Eu fiz um curso, cara, legal pra cacete, em Cambridge. E esse curso era sobre disrupção e tal. Você fez CCNA ou não? Hã? Tô brincando. E esse curso é legal pra caramba. Eu achei interessantíssimo um case que o cara contou lá. É que, putz, cara, assim, eu uso ele com frequência nas minhas reuniões, que é justamente pra mostrar, assim, cara, o poder de uma estratégia, né? Que é a história da Michelin. Você já ouviu a história do pneu, do flat tire da Michelin? Não. Já ouviu? Já tá meio traumático com essa história de flash. Então, Os caras da Michelin uma criaram baga, lá, não lembro a data, mas há muito tempo, 1980, 90, sei lá. Criaram o tal do flat tire, que é o pneu que você pode botar um prego nele que ele anda mais 200... o Ramflat. Que ele anda mais 200 km sem esvaziar, né? E aí, cara, quando a Michelin criou, cara, foi a inovação do momento, assim, né? E, cara, eu tenho desse. Os futurólogos... Eu tenho 4 desses. Então, Agora tenho 5, né? os futurólogos falaram, cara, esse vai ser o pneu do futuro. Você tem uma previsão de, sei lá, quantos milhões de carros usarem seu pneu nos próximos 3 anos. Parará, tarará. Cara, você não ouve falar mais hoje do flat tire da Michelin, né? Por quê, cara? Puta fiasco. Vendeu 200 e poucas mil unidades. E primeiro que deu pau, que realmente furou, o cara andou 200 quilômetros, ele percebeu que para consertar precisava de uma assistência técnica extremamente especializada. E, sei lá, tinha 2 no país. Sacou? Então, ou o cara viajava 1000 quilômetros com o carro, ou ele comprava outro pneu. Sacou? Então, olha o que tá por trás disso, né? Pô, puta inovação. Quer falar de inovação? Cara, talvez é a inovação mais espetacular dos últimos tempos em relação a automóveis. Agora, o que é uma inovação... Na prática, né? Na prática, sem o ecossistema, cara. Sem você considerar que tudo que você bota no mercado hoje, ele tá envolvido num ecossistema. Você vai no hospital, qual é o ecossistema que tá envolvido ali, bicho? Seguradora, farmácia, clínica, fornecedor, cadeira. Cara, é um ecossistema gigantesco. Você não tá sozinho nunca. Então, o cara que faz planejamento achando que tá sozinho, bicho, ele se ferrou. Esquece. Então, essa história eu acho legal pra cacete, pra mostrar que, assim, cara, desdobrar uma inovação não significa, mesmo ela sendo uma puta inovação, que você vai arrebentar, cara. Né? Perfeito. Não, sem dúvida. Isso é foda, mas isso volta para um paralelo. Assim, eu sei que a gente está aqui às vésperas da rodada final, mas isso volta para um paralelo que eu acho que tem um paradigma nessa história, né? Eu acho que beleza você construir uma visão do caralho sobre o repertório de um executivo, mas vou criar um paralelo, um parêntese nessa história, né? Tem uma questão de que para que você, quando você olha para transformar as coisas, quando você pensa em transformar um mercado, tudo bem que o exemplo talvez do flash tire, né? Que provavelmente deve ter sido o antecessor do Run Flat que me fudeu na semana passada. Foi. Você vê que eles não melhoraram muito desde não melhorou então, muito, né? não melhorou muito, não. É um exemplo fracassado.
Mas quando você pensa em modificar um mercado, e aí, assim, eu sempre faço assim, parafraseando aí o Guilherme, quando ele fala assim, cara, o que vai mudar o mercado de carro autônomo, é o caso dele, né? É um algoritmo único. É algo que seja aberto. E quando você fica muito vinculado à tecnologia, vinculado à forma, você não muda porra nenhuma. Você só muda quando você abre aquilo para todo mundo e deixa as pessoas beberem daquela fonte, que aí você está fazendo algo que de fato é transformacional, né? Acho que aí tem uma questão que eu acho que é uma outra discussão, talvez seja para um podcast inteiro. Mas, porra, achei ele muito legal a visão. Acho que para aquele cara que está em casa, é bem legal o cara entender qual é essa perspectiva do executivo, né? Bom, a gente está aqui vamos fazer a rodada final, né? Cara, foi um episódio gostoso pra caramba. Leve. A gente está aqui 2 horas, né? Quase 2 horas. Quase 2 horas, é. Quase 2 horas. Caraca, é mesmo? Quase 2 horas. Voa, né, Léo? Falamos pra você. Porra! O tempo voa. É difícil controlar o assunto, etc. Tudo. Enfim. Mas flui foi um demais, papo bem demais. maravilhoso, Léo. Obrigado por você estar aqui, Imagina, cara. cara. Obrigado. Foi bom Sensacional. demais. Vou começar aqui pelo Rafa. Rafa, fala as suas impressões do episódio. O que você esperava e o que você encontrou aqui? Eu esperava mais cerveja, mas vi muita água nesse episódio. Eu achei... Olha, vocês que estão acostumados a acompanhar a gente, exato. cara, isso aqui é inédito. Olha o tanto de água que tem. É Viviane, crise? Amor, tô te ouvindo. É crise isso? É Estamos crise isso ou estamos mudados mesmo? Até para os investidores, ó, a gente não bebe tanto. Vocês não vão gastar muito com cerveja. Não, tá tranquilo, time tranquilo. Mas brincadeiras à parte, um episódio fantástico, porque acredito que faltava essa cola nas nossas discussões em relação à visão de produto, à execução, discussão de problema, discussão sobre como resolver aquele problema. Mas, cara, um passo antes, assim, a discussão da estratégia. Como que ela acontece nos bastidores, o quanto que isso muda o jogo e como que a gente dá visibilidade para o público em relação a como que tá isso no dia a dia. E hoje esse episódio ele trouxe um pouco dessa visão, um pouco de como as coisas acontecem e como a gente pode abordar aí o time executivo ali em relação a essa estratégia, como que a gente pode pensar em mudar o jogo, trazendo provocações, trazendo perguntas, que não é só simplesmente sobre aquele indicador, é sobre quanto a gente tem de conforto mental para construir ações que vão impactar aquele indicador. Sensacional. E aí, Renanzinho, conta pra nós aí. Qual era a sua expectativa e o que você encontrou? Cara, a expectativa é sempre alta, né? Sempre convidados de alto calibre. E com certeza, cara, superou as expectativas, assim. Cara, o que você falou ali que pra mim foi uma virada de chave é a questão da estratégia ser o campo que você quer jogar e as habilidades que você tem e você pode ganhar naquele campo, né? Então, pô, naquele campo que tá o Neymar, cara, não vou jogar lá, eu vou jogar aqui no meu campo, vou ser o melhor aqui. Talvez lá eu possa ser melhor no futuro, né? Mas vou ganhar aqui. Cara, pra mim isso muda, é uma analogia mais sensacional. Cara, agradecer aqui o seu tempo e o compartilhamento de conteúdo que fantástico. Obrigado mesmo. Eu que Léo, agradeço. Pô, Léo, muito obrigado por ter você aqui. Foi prazer tremendo. Eu queria que você falasse pra aquele cara lá de casa, né? Qual é a tua... Primeiro, eu vou fazer diferente. Eu queria que Lá vem. você contasse aí dos teus causos. Qual foi o erro mais miserável que você cometeu Cara. e o maior acerto que você conseguiu dar nessa... Só não fala do Tasso que ele tá nos ouvindo, hein? O TAS talvez seria o maior erro. Cara, eu vou contar a mesma história numa perspectiva de erro de acerto. Quando a CIT fechou, talvez, o primeiro grande contrato assim, de transformação mesmo, end-to-end e tal, a gente tinha muito pouca experiência, né? E muito pouca bagagem para chegar numa mesa executiva e fazer o que a gente faz hoje, né? Hoje ainda é bem complexo, bem arriscado, a gente ainda se arrisca pra cacete, mas naquela época, então, eu tô falando de 2016,
Então era bem complexo, assim. E, cara, e a gente, putz, é o que eu falei, tem que ir pro lado do precipício, tem que encarar, tem que fazer, tem que acontecer. E aí, cara, vamos lá. E eu lembro que na primeira reunião com o time, assim, aí vai ser... Não sei se eu podia falar isso, mas vou falar. Os caras falaram assim, então, cara, Léo, e aí, cara, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia, bicho. E eu falei, cara, a gente vai precisar construir isso aqui juntos e tal, e isso aqui que a gente tem a pretensão de fazer, isso aqui que a gente sabe fazer, isso aqui é que a expectativa do cara. Conectar essas três coisas aqui vai sair com alguma coisa. O caso, a falha mais miserável, foi exatamente o primeiro PDCA executivo desse cliente. Era o primeiro. A gente não sabia muito o que estava fazendo. E, cara, assim, a gente falhou muito feio, assim, cara. Levamos informação que o cara não tinha interesse. E, basicamente, foi o tempo inteiro o cara no celular e a gente apresentando lá, assim, zero de interesse. Foi terrível. Isso dói. Cagando pra Cara, vocês, isso dói. cagando. Cara, foi assim, talvez a pior reunião da minha vida. Não de eu ser prejudicado ou nada disso, mas assim, cara, de geração de valor, que é o que eu sempre busquei, né? Cara, eu gerei zero de valor para aquele cara aquele dia. O CFO lá da empresa. E aí a maior superação que eu acho de sucesso foi justamente a nossa capacidade de olhar para isso e falar, peraí, velho, joga no lixo, vamos fazer outro. Fizemos outra bosta. Joga no lixo, vamos fazer outro. Nós acertamos na sexta. Sabe qual que era o nosso indicador? Ficava alguém computando quantas vezes ele mexia no celular. Que legal. Era o nosso indicador. Cara, a gente precisa fazer esse cara prestar atenção no que a gente tá falando. Tem que gerar valor para ele. E a gente fez 6 versões. Jogamos fora 5, acertamos na sexta. Acertamos num ponto tão alto que ele chegou a levantar da cadeira, apontava na tela. Coisa que ele nunca tinha feito antes, sacou? Então, assim, eu colocaria esse caso como, bicho, talvez a falha mais absurda em termos de geração de valor, né? Que a gente tava falando aqui, né? De como que um executivo gera valor para um outro executivo, né? Mas a nossa capacidade de olhar para isso, aprender, de ter desapego, de jogar fora e fazer de novo e, cara, e até acertar, eu acho que foi fundamental para fazer o que a gente faz até hoje, né? Puta, muito legal. E qual é a dica que você dá para aquele cara que tá querendo mudar e tá aí no processo de iniciar a transformação digital? Como começa? Como que você acha que... O que você daria de dica pro cara mudar no modelo mental? O que procurar? Como começar a construção de repertório, enfim. Primeiramente a CIT, né? Contratar Depois... CIT. Isso que... Além de contratar a CIT, é claro. Isso acelera bem o processo. Isso já é uma mudança de modelo mental. Cara, Isso acelera bem. A gente vai cortar e depois a gente manda. Tá esse bom. corte. Cara, eu tenho uma frase pra falar pra esse cara, assim. Começa. Você precisa fazer, cara. Porque se você não fez, você já tá atrasado pra cacete, né? Então isso que eu falo de pular no precipício, tudo isso que a gente faz aqui, e todo mundo aqui faz, eu tenho certeza, de, putz, cara, tem algo que eu não sei fazer, eu tenho algo que eu não tenho certeza, eu tenho algo que eu não sei se vai dar certo. Cara, bicho, tem que pular na porra do precipício e fazer. Uma coisa, cara, é assim, ó, você sempre assumir um problema que você teve como um aprendizado. A gente fala isso, puta, cara, é uma puta palavra bonita pra caramba, mas é difícil pra cacete de internalizar. É verdade. É difícil, cara. Não adianta falar. É uma absorção assim. complexa. A absorção disso é foda. Você falhou, você vai ficar miserável pensando naquilo. Eu pensei nessa reunião com esse cara durante 2 anos da minha vida, né? Então, assim, cara... Quantos anos atrás foi essa reunião? 2016. Então, 2016. Tem 6 anos isso aí. Então, se você tivesse esperado 6 anos pra fazer o teu melhor... A tua melhor... Eu ia estar falhando até hoje. Assim... E aí, assim... Quando a gente fala sobre aprendizado, sobre a dinâmica de aprendizado, é sobre isso, né? E eu te falo, cara, Testar. assim, a jornada, a jornada precisa ser individual. O compromisso é coletivo. Sacou? Sim. Então, assim, cara, o seu compromisso de fazer uma transformação, de fazer qualquer coisa, ele nunca vai ser individual. Você nunca vai fazer porra nenhuma sozinho. Ele sempre é coletivo. Mas a jornada, cara,
ela é sua, porque você vai definir na sua cabeça se aquela falha foi um aprendizado ou se você é um miserável. Tá lindo. Então, use a jornada como individual, cara, mesmo que as pessoas não vejam, mas, cara, procura aprender com aquilo, procura, cara, larga o orgulho de falar, de jogar fora e fazer de novo, entender que errou e tal. Cara, faz parte. Isso é individual. Não adianta você falar. É bem bonito falar que a empresa acha lindo. Cara, não é assim que funciona. Ninguém gosta de errar. Ninguém é assim que funciona. Usa isso como uma experiência individual. Mas, cara, pensa que você não vai fazer mover uma vírgula num ponteiro se não for coletivamente. Se não tiver um movimento. Léo, como as pessoas se acham nas redes sociais? Rapaz, isso é difícil. LinkedIn, vamos lá. LinkedIn, vamos lá. Cara, LinkedIn, Leonardo Chaves, CIT. Vai achar lá fácil. Instagram. Como é que fala aí? Fala aí. Instagram. CNN. É Léo LN Chaves. Quase um easter egg. Então, pra você ter uma ideia do tempo que eu fiz isso aí. E no Orkut? Deve ter. Eu não lembro, mas deve ter. Mas, cara, LinkedIn me acha facilmente e tal. Tem... Tranquilo. Bom demais. Léo Chaves, bom Cara, demais. só queria lembrar de uma coisa que o primeiro convidado trouxe aqui, ó. Putz, presentes cara, para nós, hein? Abre aí, mostra O cara- lá. Patrocina nós aí, ô Carlos. Carlão aí, ó. Ô, Carlão. Carlão da Padoca. Não, faça favor de abrir aí e mostrar na câmera para os caras ficarem babando lá. Ô, louco. Olha aí. Vou levar pra casa, Olha lá, vou ó, cuidar disso. patrocina a nós, favela hein? venceu, hein? Que isso. Lembrando aqui, falando publicamente, que não são todos pro Zé, é um pra cada um. Aí, Vai estar ó. na mesma caixa. Ficou né? gravado, ficou gravado. Eu vou levar pra casa, vou analisar e depois eu... Léo, Galera, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, pelo papo gostoso pra cara, foi cacete. bom demais, Léo. Cara, o demais. episódio foi sensacional. Bom demais, velho. Pra Bom aquele demais. cara que tá acompanhando a gente e ouve muito falar dessa coisa da cultura de falha, etc. Tá aí um excelente exemplo. Se você tivesse esperado 6 anos pra fazer o teu primeiro roxinho, não teria começado. Hoje você não estaria fazendo esse negócio com a maestria que faz. A gente aqui não estaria no 21º episódio se a gente não isso tivesse aí. feito o primeiro movimento, deu o primeiro movimento, dá o primeiro passo, É mais um pouco difícil, de né? ousadia, né? Pro Tasso que tá assistindo a gente, um grande abraço, cara. E deixa eu falar uma frase do Célio, que é um cara espetacular. Celhão. E é um grande mentor da minha vida, da minha carreira, enfim. Que ele fala, cara, o que não nos falta é a coragem. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Tem muito penso aqui. Muito penso. Tem coisas que não acontecem, mas hoje aconteceu. Deu tudo certo. Bom demais. Muito demais. obrigado, gente. Léo, brigadão. Uau! Produto piloto. Que isso, hein?